Tentarei ser breve, mas que o Espírito Santo possa continuar falando, né? Porque Ele já está falando nesse local. Graças e paz, queridos, boa noite. Boa noite ao pessoal que está na internet. Que a bênção do Senhor continue sendo com vocês e com todos nós. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Que essa palavra possa alcançar aos nossos corações e que possamos viver a plenitude do Senhor, a pela qual Ele tem para conosco, amém? Vamos abrir nossa palavra de Deus em Isaías capítulo 61. Vou ficar de presente. Tentarei ser breve, porque geralmente eu falo que sou breve e falo pra caramba. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, diz a palavra: O Espírito do Senhor, o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres, me enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de plantos, manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles se chamarão carvalho de justiça, plantado do Senhor para manifestar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Só até aqui. Vamos orar? Pai, te louvamos, ó Deus, por mais uma noite que a Tua palavra está sendo exposta nos nossos corações, Senhor. Te pedimos, fique à vontade, como o Senhor já está à vontade aqui no nosso meio, Pai. A honra é Tua, a glória é Tua. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, leva nossas mentes cativas a Ti, ó Deus. Que possamos chegar ao pleno conhecimento da Tua palavra. Fala aos nossos corações, é isso que te pedimos, ó, em nome de Jesus. Faça a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu gosto muito desse texto, né? Como eu gosto toda a Bíblia, a palavra do Senhor, mesmo as partes que me confrontam, a gente tem que gostar, porque é a palavra do Senhor, é a carta de amor que Ele tem para nós, é aquilo que nos norteia, né? Que é o nosso manual de regra e fé. Mas eu gosto desse texto porque esse texto é um chamado para a igreja. Esse texto... Isaías, ele é um profeta que profetiza juízo, mas também profetiza esperança. E ele é considerado o profeta messiânico, porque a maioria das profecias sobre Jesus se encontra no livro de Isaías. Isaías, ele profetiza 700 anos do nascimento de Jesus. É muito interessante porque ele já aponta o caminho que Jesus vai tomar. Porque ele nos ungiu para pregar a palavra. E nós vemos em Lucas capítulo 14, 4, versículo 14, o cumprimento dessa palavra. Diz assim a palavra. Lucas 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava na sinagoga e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Ele levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor estava sobre mim, para que ungiu, para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos presos, e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar a graça do Senhor. Algumas Bíblias falam o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Querido, Jesus, ele chama para ele essa profecia. Aquilo que Jeremias profetizou está sobre mim. E agora, quando Jesus parte, ele deixa para a igreja. Jesus, ele toma posse dessa profecia, era para mim essa profecia. E agora essa profecia é para a igreja.
o Espírito do Senhor está sobre a igreja, conduzindo a igreja. Porque João capítulo 14 ele fala: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as minhas obras, e fará ainda obras maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Se Jesus curou, se Jesus libertou, nós somos instrumento de Deus para a glória do Pai, para podermos fazer as mesmas coisas que Jesus estava fazendo antes. Jesus deixou a missão para a igreja: pregar o Evangelho, levar o Evangelho para frente. Nós temos que ter um senso de responsabilidade, nós temos que ter a responsabilidade do Evangelho, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem fala? Como ouvirão porque não há quem pregue? Queridos, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós somos chamados para a pregação do Evangelho. Eu gosto muito desse texto porque Isaías capítulo 1 fala: o Senhor me ungiu para. O para aqui é uma preposição que me faz os seguintes casos: movimento em direção a um destino. Essa proposição está de para quê? Para um destino. Para que o Senhor te ungiu? Te ungiu para um destino, para pregar o Evangelho para essas pessoas que estão se perdendo. O Senhor me ungiu para pregar a libertação, para pregar a virtude do Senhor nessa terra. Mas, queridos, cuidado com a unção, porque Deus derramou a unção é para o outro, não é para mim. Eu não posso usar a unção de Deus para meu bel prazer. Eu tenho que usar a unção que o Senhor depositou em mim para o meu próximo. Tem muita gente brincando com a unção que o Senhor derramou, usando a unção em seus próprios deleites. Como foi falado aqui, vemos sinais, maravilhas, mas estava glorificando a quem? A Deus ou ao homem? O homem tomou a posse dessa unção. A unção não é para mim, a unção é para me levar no próximo, é para mim me abaixar, me curvar. E muitas vezes Deus deu a unção não para ser visto, mas era para o serviço do qual o Senhor nos chamou. Eu creio também que em Deus nós temos liberdade, em Deus nós temos cura. Nós aqui vemos as duas vertentes, a qual eu posso ir ao Senhor, e Ele me dá liberdade, Ele me dá cura, Ele me traz paz, mas também eu vejo a necessidade da responsabilidade do ser humano que está em Cristo, de levar o Evangelho para frente. E muitas vezes nós estamos recebendo o Evangelho e estamos cantando: ainda bem que eu vou para o céu. Nada contra esse louvor, mas ainda bem que eu vou para o céu, mas aqueles que estão à minha volta estão se perdendo. Eu tenho que gerar em mim um coração de olhar para aquelas pessoas que estão se perdendo à minha volta, e não ficar cantando: ainda bem que eu vou para o céu, e se lascam meus amigos, meus irmãos, futuramente irmãos, que eu posso pregar a palavra, que eu posso pregar o Evangelho para aqueles e falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E muitas vezes nós estamos calados, porque nós fomos curados para curar, nós somos transformados para transformar. A beleza do Evangelho é essa: podermos ser agente de transformação, poder ser usado por Deus, ser o instrumento que Deus chamou para usar em forma de um propósito, em uma direção, para um propósito. Deus nos chamou para um propósito. Desculpa eu estar sempre pregando isso aqui, mas é o que está no meu coração. Que a pregação passada foi mais ou menos parecida, mas é isso que Deus tem me chamado, tem me constrangido ou me impulsionado, fica melhor, para viver esse tempo de olhar para as pessoas que estão se perdendo, porque eu fui chamado para a um destino profético para a igreja, há um destino profético para mim, para me profetizar pelos aqueles que estão se perdidos, aqueles que estão perdendo, porque a igreja ela tem que chamar a responsabilidade. Não dá mais para ficar pregando só que você vai ter bênçãos, eu vou receber uma casa, eu vou receber um carro. Queridos, esse tipo de pregação não faz mais, não dá mais. O Senhor está às portas, pessoas estão se perdendo.
E Deus quer que nós usamos, sejam usados por Ele para falar o Evangelho da transformação. O Evangelho, muitas vezes nós estamos procurando unção, buscamos unção, buscamos ser cheios do Espírito Santo, mas para quê? Para receber a riqueza dessa terra? Ou para usar, para depositar? Eu sou cheio, ser cheio de dentro para fora. Quando eu transbordo o Espírito Santo, eu estou transbordando o amor de Deus na minha vida, em prol daqueles que estão se perdendo. Eu estou gastando a minha vida em prol daqueles que estão se perdendo, em função do destino que Deus me chamou, em função do cuidado, do para que Deus me chamou. E muitas vezes nós estamos trocando por bens materiais. Eu gosto muito de Atos capítulo 3. Pedro e João, na Porta Formosa, ele fala: o que eu tenho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é, levanta e anda no nome do poder de Jesus Cristo. Nós trocamos a prata e o ouro pela unção. Estamos cheios de prata e ouro, as igrejas estão cheias, mas estão perdendo a unção. É tempo de voltarmos a viver a unção do Senhor sobre a nossa vida e começarmos a declararmos: não tenho prata, não tenho ouro, mas o cego vai enxergar, o coxo vai andar. Eu tenho que chamar dessa responsabilidade. Claro que eu não sou contra, eu não sou um evangélico que a gente doa tudo e vive do nada. Não, queridos, é útil, é saudável a gente pedir um carro. É saudável a gente pedir para melhorar a nossa vida. Mas para quê? Para quê que eu estou pedindo essas coisas? A Bíblia fala que nós não podemos juntar tesouros nessa terra, porque aqui nós somos passageiros. A nossa vida aqui é transitória. Tiago fala que a nossa vida é pela que é um sopro. É como névoa. Hoje tem, daqui a pouco, pouco tempo passou. Nós somos agentes de transformação. Queridos, que maravilha ser agente de transformação. Que maravilha. Um Deus tão grande que poderia usar qualquer um. E usar um incapaz como eu. Um incapaz como eu que não tinha nada, não sabia falar. Mas Deus transforma. Deus faz, se lança. Entenda que você foi chamado para. Nós fomos chamados para um propósito. Nós fomos chamados para viver no sobrenatural de Deus. Os que crerem falarão em novas línguas, pisarão em serpentes, tocarão enfermos e será curado. Marcos 16, 16. Diz assim: os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em nova língua, pisarão em serpente, beberão veneno mortal e não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Querido, isso não ficou para a igreja, para os pais da igreja, não, isso é para o nosso tempo. Isso aqui é para mim, é para você. Vivemos um tempo onde nós entregamos muita coisa, não se mistura, porque ali é do mundo e aqui é de Deus. Não, queridos, nós temos que entrar em todos os lugares da sociedade. Nós temos que fazer a diferença em todos os lugares da sociedade. E esse texto me chama muita atenção, que ele vai começando a discorrer, Isaías vai falando, e no capítulo 4, para mim, vai entrar no cerne da pregação. O chamado que aquilo que Deus falou muito ao meu coração quando eu estava escrevendo essa curta mensagem. Diz assim, Isaías 61, versículo 4. Eles quem? Eles quem? Somos nós. Isaías está profetizando sobre Jesus, que vai passar por Jesus, que vai entrar na igreja. Eles quem? Nós reconstruiremos as velhas ruínas, restauraremos os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido desvastadas de geração e de geração. Qual comunidade, qual cidade está sendo devastada? É o nosso Brasil. Está sendo devastado de geração em geração. O Brasil está assim porque nós entregamos muita coisa, falando que era do diabo, sendo que era de Deus. E o primeiro tópico
dessa pregação é reconstruir. São 3 verbos que eu vou usar, mas o primeiro é reconstruir. O que é reconstruir? Reconstruir é reformar uma estrutura que não está em boas condições. Nós fomos chamados para reconstruir o Brasil. Nós fomos chamados para reconstruir essa nação. A igreja tem que ter a responsabilidade de falar, nós vamos reconstruir. Se existe uma cultura deturpada, nós temos que reconstruir. Como? Sendo sal dessa terra. Mateus capítulo 5 fala, vocês são sal dessa terra. Essa sociedade está acabada, mas nós somos sal e muitas vezes as pessoas ficam, vamos sair do mundo. Mas Jesus, em João capítulo 17, a oração sacerdotal, ele fala o seguinte, agora vou a ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estão no mundo, para que eles tenham plenitude em minha alegria. Dei a tua palavra, e o mundo os odiarão, pois eles não são desse mundo, mas eu também não sou. Não rogo-os para que tire desse mundo, mas proteja-os do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha o versículo 15. Rogo-los para que não tire desse mundo, mas protejam do maligno. Jesus está orando para quem? Por nós. Se nós olharmos a continuação desse versículo, desse capítulo, ele vai orar pelos que ainda vão conhecer, somos nós. E ele está falando, rogo-los para que não tire eles do mundo. Para quê? Para que eles sejam luz, para que eles sejam sal. Então nós temos que entrar nos colégios. Nós como líderes dessa igreja, e a liderança dessa igreja, tem que começar a treinar esses jovens a ir para as instituições onde que muitas vezes nós entregamos ao maligno e deixamos eles tomar posse. E nós temos que tomar posse novamente, porque onde nós plantarmos a planta dos nossos pés, nós somos sal, nós somos luz, e o mundo está precisando de jovens nas universidades, o mundo está precisando de homens de Deus em cada instituição. Nós entregamos a política na mão de Satanás, mas temos que ter homens e mulheres com fé naquele lugar, para falar não ao jeitinho brasileiro, não à corrupção, eu sou sal, eu sou luz. Eu gosto muito do texto, capítulo 2 Reis, capítulo 2, segundo livro de Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como pode ver, esta cidade está bem localizada, mas a água que não é boa, a terra é improdutiva. Ele disse, ponha sal numa tigela nova e traga-me a mim, para que eu leve-la. Ele foi a nascente, junto com sal, e ali disse, assim diz o Senhor, purifique essas águas, não causará morte em alguma, e deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Querido, eu fico imaginando, Eliseu pega o sal e joga na fonte. O que isso fala para mim? Nós, como sal dessa terra, nós temos que ir na fonte do mal, nós temos que entrar onde que aquela sociedade está bem pervertida, nós temos que entrar nesses lugares, nós temos que tomar posse, porque a destruição ela é de dentro para fora, a reconstrução é de dentro para fora. Se eu quero reconstruir uma cultura, eu tenho que estar dentro dos poderes aonde a cultura é nascida. Temos que forjar os caráteres dos jovens e de nós como os adultos, principalmente dos jovens que estão vivendo. Temos que formar uma geração que vive a cultura do céu. Essa cultura maligna só vai ser transformada quando os jovens e homens e mulheres entenderem que nós temos a cultura do céu. Nós podemos ir afora falar, nós não podemos ser sal dentro do saleiro. O sal é para estar lá dentro, onde que tem a sua função. O mundo está carente de pessoas éticas e morais. Nós temos que viver a ética do céu, a moral do céu. O chamado é para reconstruir. Então nós temos que ir lá, sair das 4 paredes. Temos que sair de 4 paredes, queridos. Aqui é muito bom estar aqui, ser crente aqui é muito bom, é maravilhoso. Nós estamos num ambiente controlado. Mas nós temos que ser treinados e forjados para estar lá fora. Sendo sal naquele emprego que você está, sendo luz naquela faculdade onde que você está, no colégio, na sua venda, no seu trabalho.
Eu tenho que fazer a diferença onde eu estiver. Pregue o evangelho o tempo todo, se possível, use palavras. Uns falam que é Agostinho, outros falam que é Francisco de Assis. Cada um fala uma coisa, mas eu não sei. Eu sei que essa palavra entra no meu coração e me arrebenta. Me chama para viver a vida de Cristo como essência. Me chama para viver, fazer a diferença. Saber falar não para o mundo, não negociar os meus valores. Porque muitas vezes as pessoas não querem ver a nossa fala, eles querem ver as nossas atitudes. Porque às vezes na minha fala eu sou muito bonito, mas na minha atitude eu falo diferente. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O crente tem que falar: olha para mim que eu vou ser espelho. Você falha, eu vou errar sim, mas eu tenho um Jesus que me libertou. Eu faço a diferença, eu sei pedir perdão. É tempo da igreja sair das quatro paredes. É tempo de nós ocuparmos cadeiras onde que Deus está mandando. A reconstrução desse Brasil, a reconstrução desse mundo, é quando a igreja sair, não se isolar. Como Jesus já orou, falou: eu oro para que não tire eles do mundo, mas proteja. Nós já estamos protegidos pelo Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele entra em qualquer lugar. Porque quando ele bota os seus pés, ele vai fazer a diferença. Ele vai transformar aquele lugar. Nós temos que fazer a diferença. Reconstruir de dentro para fora. Se vocês querem uma sociedade, se nós queremos uma sociedade melhor, seja você a diferença. Faça a diferença. Eliseu joga água, joga o sal na água, então a água absorve. E dentro da estrutura sendo mudado, é o de dentro para fora. E quando nós entramos nessas estruturas que muitas vezes, porque muitas vezes as pessoas falavam: a televisão é do maligno, o futebol é do maligno, não sei o que é do maligno. Nós estamos dando legalidade para ele. E aquilo que nós poderíamos ocupar. E quando nós voltarmos a ocupar a televisão, o futebol é uma arte de nós levarmos o evangelho para o mundo todo. Porque você tem um jogador convertido, vivendo o verdadeiro evangelho na presença do Senhor. Quando ele sai, ele vai fazer a diferença. Vai ser um dos maiores missionários que a gente pode ter, jogadores de futebol. E muitas vezes nós entregamos para outras pessoas e não tomamos posse daquilo que o Senhor criou e é bom. O segundo, para a gente poder pular um pouquinho, para poder correr: restauração. Reconstrução, restauração. O que é restauração? É trazer de volta a forma original. Quando eu sou sal, quando eu sou sal e sou luz, quando eu funciono da maneira que Deus quer, eu me coloco na posição que Deus quer, nós começamos a restauração. O ser humano foi criado para quê? Para a glória de Deus. E muitas vezes não, ele se perdeu. Tem muitas pessoas, potenciais irmãos aí fora, que foram criados para a glória de Deus, mas não estão glorificando a Deus. Então a função da igreja, a minha função é restaurar essa comunhão, restaurar o altar que foi perdido na vida deles. Nós temos a função de restaurar, recolocar Deus no centro dessa pessoa. Tiramos o Deus do centro. Agora a igreja tem a função de restaurar o Deus no centro, reconectar o homem a Deus. Isso parte de mim, isso parte de você. Eu fui chamado para isso. Eu fui reconectado por alguém, através do Espírito Santo. A honra é dele, a glória é dele. Nada para mim, nada para ninguém. Só para ele, porque a nossa obra é para a obra dele, não para a obra particular. Nós temos que
restaurar os corações dessas pessoas. Nós fomos chamados para restaurar, para restabelecer a comunhão. Queridos, o bom samaritano, a Bíblia fala do bom samaritano, aquele homem caído, e o bom samaritano, e o sacerdote atravessou a rua para não passar, para não estender a mão àquela pessoa, porque estava indo para o culto, porque estava fazendo qualquer outra coisa. Querido, nós temos que ser esse homem, quando ver uma pessoa caída, não apedrejar mais, mas estender para levantar ele, para ajudar, como o pastor falou, o Billy Graham, alguém pregou para ele. Se alguém pregar para alguém no Uruguai e aquele homem for convertido, e dali será uma fornalha para aquela cidade, alguém pregou. Tem que pregar, nós temos que pregar para essas pessoas. Não adianta eu olhar para um bêbado e falar, está bêbado, eu quero que ele morra. Não adianta eu olhar para uma pessoa que está à margem da sociedade e falar assim, eu quero que ele morra. Não, queridos, ele é um homem, um missionário de Deus em potencial. Você pode ser usado de Deus para falar da vida, do amor de Deus para aquelas pessoas. Não profetiza mal sobre aquelas pessoas. Da nossa boca não pode jogar água amarga. Pelo contrário, o Tiago fala que nós só temos que jogar águas doces, falar bem. Aquelas pessoas que hoje ele é um bêbado, mas amanhã vai estar dando testemunho nessa comunidade. Hoje ele está portando uma arma, mas amanhã ele está falando do amor de Deus e aquilo que Deus fez sobre a tua vida dele. Eu creio nessa responsabilidade que a igreja tem. Eu creio nesse Deus que muda, que salva, que cura, que liberta. Não é impossível para o nosso Deus. Nós temos que profetizar sobre essa comunidade, nós temos que profetizar sobre essa nação. Nós temos que profetizar. Cabe a mim abrir a boca que eu vou encher. Profetiza aqueles que estão mortos. Eles estão mortos espiritualmente, mas cabe a nós profetizarmos. Abre a boca, profetiza, clama ao Senhor pela vida deles. Ezequiel está vendo um vale de ossos secos, e muitas vezes quando nós olhamos para essas pessoas que estão bêbadas, são drogadas, é um vale de ossos secos. Não tem nada ali, estão mortos espiritualmente, mas abre a boca e profetiza quando passar perto deles. Abre a boca e fala. Quiçá, uma hora, Deus pode usar essa pessoa, pode ser transformada pelo poder do Evangelho. E que bênção essa pessoa vai ser, que potência essa pessoa vai ser na mão do Senhor. Mas cabe alguém se colocar à disposição, falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eu não sei como, mas é do seu jeito, é da tua vontade. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei como, mas usa-me, que sirva uma água, um café, alguma coisa. Porque quando nós nos esbarramos com a restauração, a nossa função é de ajudar essas pessoas a ser restauradas, restaurar a conexão que estava perdida, o altar. Porque Paulo escreve aos Coríntios, fala que nós somos santuários de Deus. E se nós destruirmos, Deus vai nos destruir. E essas pessoas, me desculpa, não é heresia, elas também são altares. Elas foram criadas para adorar a Deus, mas estão com o altar destruído. Elas estão lá fora, precisando do amor de Deus, precisando ser reconectada com o Senhor. Eles estão perdidos. São altares que estão queimando fogo estranho, vamos dizer assim. E Deus quer nos usar para restaurar um verdadeiro fogo, que é o Espírito Santo dentro de nós. Não dá mais para a gente ficar olhando essas pessoas que estão à margem da nossa sociedade. Não dá mais para olharmos, esbarrarmos em qualquer lugar da nossa comunidade. Pode ser na praia, pode ser em qualquer lugar. E ver essas pessoas, esses jovens drogados em boates e olhando e falando assim, carecem do amor de Deus. Eles estão carecendo do amor de Deus. E nós precisamos de pregar a palavra, porque a palavra limpa. A palavra limpa essas pessoas, como um dia essa palavra está me limpando até hoje. Eis quando eles caírem em si e entenderem o verdadeiro amor de Deus, eles vão ter a renovação, a restauração, desculpa. Nós somos responsáveis de pregar a palavra para eles, para eles serem limpos. Pegue a palavra, porque a palavra ela limpa.
e substitui, ajuda essas pessoas a substituir as vestes sujas pelas vestes santas do Senhor. Ajude essas pessoas a buscar o verdadeiro Deus Altíssimo. Ajudem essas pessoas. Isso é a função da igreja. Nós somos chamados para fazer isso. Muitas vezes é mexer na coisa com cheiro ruim mesmo. Mas aquelas pessoas são amadas por Deus. Essas pessoas que estão se perdendo, aquele meu tio, aquela minha tia, aquele meu amigo, estão precisando do amor de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão? Terceiro e último, já para a gente finalizar. Eles serão reconstrução, restauração e renovo. Renovarão. É o terceiro verbo que o profeta Isaías releva. Renovar é tornar algo novo, ou tornar coisa melhor. E quando eu sou sal e luz nessa terra, quando eu faço a diferença, quando eu estou cheio do Espírito Santo, essas pessoas vão ser melhores que foram antigamente. Então, queridos, profetizem, abrem a boca, porque é uma renovação espiritual. Clamamos por um avivamento no Brasil, clamamos para Deus fazer a diferença no Brasil, mas Deus usa uma pessoa para começar, que comece conosco, chama a responsabilidade, Senhor, que comece comigo, porque essas pessoas vão ser renovadas no Espírito, vão ter um novo procedimento, vai ter uma reconexão espiritual, vou começar a ser fortalecido através da minha vida. Eu vou ser exemplo para essa pessoa que está se perdendo. Eu vou fazer a diferença. Eu vou apoiar ao invés de criticar. Porque nós somos muitos críticos. Para te criticar tem um montão, mas para apoiar são poucos. Seja um dos poucos, que de pouco em pouco seremos muitos. Não critique. Chore por essas pessoas que estão se perdendo. Não dá mais, queridos, para a gente viver um evangelho oba-oba. Um evangelho, ainda bem que eu vou morar no céu, e muita gente se perdendo. É triste você ver pessoas indo sem conhecer Jesus. É triste ver pessoas boas de coração, de intenção boa, mas não confessam Jesus como o único e suficiente Salvador. É triste olhar para essa sociedade, para esses jovens se perdendo. Igreja, vamos fazer a diferença. Vamos pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Não o evangelho do benefício, mas o evangelho que cura, que liberta. Queridos, é tempo de nós gritarmos, nós clamarmos, Abacuque 3, aviva a sua obra novamente, faz de novo. O mesmo Deus que fez, quando o pastor estava falando, anos 70, 80, é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Temos que nós botarmos o joelho no chão e começar, faz de novo, Senhor. Faz de novo, aviva a sua obra, renova a sua obra sobre a minha vida. Faz de novo sobre a igreja. Eis-me aqui, quem enviarei sou eu. E Isaías, capítulo 6, ele chama a responsabilidade para ele. É tempo de chamarmos a responsabilidade de vivermos o evangelho da transformação. Como eu fui transformado, pessoas podem ser transformadas. Faz de novo, renova a sua obra. Me encha do Espírito Santo novamente, para me transbordar amor para essas pessoas, para me transbordar a bênção para essas pessoas. Não para me ser reter, não para me ser uma represa, mas para me ser um rio. Porque vai fluir o rio de água viva de entre nós. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, o rio de água viva começa a fluir sobre mim. Quando eu sou cheio da unção, que é para o serviço, o rio de água viva, o rio da cura, o rio da libertação, o rio da salvação, o rio vai fluir de dentro de nós. Então busque a unção, busque ser cheio do Espírito Santo. Não só para ficar pulando, não só para ficar rodando, não só para ter bens materiais,
mas para se desgastar para aquelas pessoas que estão perdendo lá fora. Para que nós temos unção? Para que eu estou me desgastando? Será que Deus depositou o som em mim, o Espírito Santo em mim? Para quê? Nós temos um destino. Pregar o amor de Deus, pregar o Evangelho fora do tempo e fora do tempo. Ter as nossas vidas no altar. Não foi para ficar entre quatro paredes. Foi para que nós vivemos o centro da vontade de Deus nas nossas vidas. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Você foi ungido, queridos. Aquele que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador é ungido de Deus. E não é para ficar sentado em banco. Ele me enviou para cuidar dos corações quebrantados. É para você, é para mim. Anunciar a liberdade dos cativos. Liberdade aos cativos. Libertação dos prisioneiros da treva. Para proclamar o ano bondoso do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Nós fomos chamados para consolar aqueles que estão tristes. Nós fomos chamados para anunciar as boas notícias. Nós fomos chamados para libertar. E muitas vezes o diabo fala na nossa mente: você não é nada, você não é ninguém. Você não é capaz. Porque você ficou preso lá atrás, um dia você já fez, mas nós fomos limpos pela palavra. Então, queridos, quando essas vozes, esses pensamentos automáticos vierem à tua mente, repreenda e fala: porque eu sou mais do que vencedor. Cristo já derramou sobre mim a unção que derrama, que despedaça todo o jugo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu vou viver o Evangelho, custa o que custar. Eu vou viver, eu vou praticar o que está chamado. Eu vou viver o chamado de Deus para a minha vida. Eu vou proclamar o ano aceitável do Senhor, é a bondade, eu vou anunciar a libertação, vou cuidar daqueles que precisam. É tempo de nós mudarmos os nossos procedimentos. É tempo de abrirmos a boca e começarmos a clamar: faz de novo. Me desculpe por voltarem nesse texto, mas faz de novo na minha vida, se caso você já fez e parou. É tempo de renovo espiritual sobre a sua vida. Se você andava cansado, você tem aonde ir. Você tem sendo renovado porque você é filho. Eu sou filho, nós temos aonde nós ter refrigério, que é Jesus Cristo. Mas esse refrigério não é só para mim, é para o outro também. Pregue fora do tempo, no tempo, pregue o Evangelho. Viva o Evangelho. Faz de novo. Deu errado, pastor, mas faz de novo. Busque o Espírito Santo e faz de novo. Se coloque na brecha novamente, porque Ele vai fazer. Enquanto nosso coração estiver aqui, Ele não vai fazer. Mas quando o nosso coração estiver com Ele, Ele vai fazer novamente. E já concluo, senão eu vou ficar falando. Que essa igreja busque. Aviva a sua obra, Senhor. Me aviva, Senhor. É um tempo de avivamento. É um tempo da igreja fazer a diferença. É o tempo da gente ir lá fora buscar aqueles que estão se perdendo. É o tempo de ir lá naqueles locais onde ninguém quer. A igreja foi chamada para isso. Jesus me transformou, Jesus te transformou. Muitas vezes ninguém nos queria, mas Ele me queria. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu para aqueles que estão perdidos. Temos muitos irmãos em potencial lá fora, muitos altares para ser reconstruídos, muita reconexão para ser refeita.
E nós estamos vivendo num ambiente gostoso. É tempo de voltarmos a ter joelhos no chão. Há tempo de voltarmos de ter clamor, de ter tempo de oração. É o tempo de voltarmos a viver um estilo de vida que vale a pena. Para chegar naquele grande dia e falar assim: valeu a pena, Senhor, ser massacrado por Ti. Valeu a pena, Senhor, viver as Tuas promessas na vida, naquele tempo, Senhor. Queridos, nós fomos chamados para ser ousados no Espírito Santo. Nós somos chamados para ter o espírito de ousadia e derramar a unção sobre essa nação. Que possamos sair daqui nessa noite querendo fazer a diferença. Que possamos falar: Senhor, eis-me aqui. Que eu possa fazer a diferença. Tome uma decisão nessa noite. Tome uma decisão nessa noite de fazer a diferença. Fazer a diferença no reino do Espírito. Fazer a diferença muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Se eles não querem, você fala: eu quero. Eu quero. Se vocês não querem, eu quero, eu vou fazer. Igual Josué, um tempo de vida complicada, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali não é uma promessa, ali é uma decisão. Ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês vão fazer, mas eu vou fazer a diferença. Que saímos dessa noite, eu decido fazer a diferença. Eu decido pregar o Evangelho. Faça essa declaração nessa noite. Busque. Porque Deus quer fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas grandes. Muitas vezes as coisas grandes não são aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. Ganhar uma vida onde ninguém vai ver não é coisa grande aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus é maravilhoso, é muita coisa. Se você ganhar uma alma nessa sociedade, nesse bairro, se você quer a mudança do seu bairro, comece a pregar dentro da sua família, comece a pregar dentro do seu bairro, comece a fazer a diferença. A FICAP pode ser modificada através de cada um de nós que estamos aqui. Quando nós fazemos a diferença, nós transformamos. Não no nosso poder, mas no poder daquele que nos empurra, que nos impulsiona a fazer. E a honra é dele, a glória é dele. Nada nosso, nada será nosso, mas nós fomos ungidos para. Vem, pastor David, senão eu vou continuar falando. Que Deus abençoe, que Deus continue falando aos corações. Aquilo que a minha voz não pôde falar, que o Espírito Santo possa